Olá! Como pode peixe vivo viver fora de água fria? Já diz uma canção popular brasileira. É verdade. O peixe foi criado para o mar. As aves, criadas para voar. E você? Você foi criado para adorar e para servir a Deus. Seja bem-vindo à nossa escola de adoração e serviço, que tem o propósito hoje de dar mais um passo. Estamos abrindo mais um bloco na nossa escola. Você que talvez esteja conectando agora, é importante que você participe dos outros dois blocos que nós já iniciamos com disciplinas, mensagens importantes para ampliar a nossa visão, para entender o propósito de Deus e nos situarmos dentro deste plano, dentro deste propósito. Nós temos o primeiro bloco que fala o eterno propósito de Deus, que é Deus se dispensar para dentro de nós, para manifestarmos Cristo em nós, no mundo criado, no universo, no multiverso, manifestar um Deus que é espírito num mundo físico através de criaturas à sua imagem e semelhança. O segundo bloco, soluções para os problemas da vida, onde trazemos princípios espirituais para nos ajudar a viver em harmonia com o nosso próprio coração, com o nosso próximo, com as circunstâncias, mas principalmente com Deus. E esse bloco que estamos abrindo agora se chama Adoração e Serviço. Ora, é o alvo da nossa escola, para que você possa adorar, para que você possa servir no propósito de Deus. Você que está conectado junto conosco, é claro que você tem uma fome, uma sede, um desejo de servir melhor a Deus. É claro que há zelo no teu coração, porque senão você não estaria neste momento assistindo esta aula aqui do YouTube. Você tem tantas coisas no YouTube boas, importantes e até abençoadas, mas você está aqui porque o teu interesse é servir a Deus melhor aqui nessa terra, junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho certeza que esta nossa escola vai ajudar você, porque o alvo dela é estudar esses 66 livros do livro sagrado da Bíblia, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E hoje nós queremos falar de uma função muito importante que você deve exercer aqui na Terra. Como nós ministramos em uma das nossas aulas, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Nós fomos criados por Ele e para Ele. E aqui na Terra há um propósito maravilhoso de redenção, de graça, que Deus, neste presente momento, está nos colocando para viver, eu e você. Então vamos entender através de um texto importante. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que diz assim: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és, Senhor, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Observe bem esse texto para entender o propósito de Deus. Olha só, o verso 9 diz lá: porque foste morto, olha só, falando de Jesus, porque foste morto e com teu sangue, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, teve um propósito para comprar para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para que Jesus comprou todos esses homens? O verso 10 explica: E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que maravilha. Diz o texto que todos os homens que foram comprados na cruz, todos foram comprados para se tornarem aqui nessa terra reis e sacerdotes. É interessante você observar o propósito do coração de Deus. Jesus Cristo disse: Eu edificarei a minha igreja. Então, eu sempre digo isso, eu sou membro aqui em Nova Friburgo de uma igreja que tem uma denominação chamada Igreja Evangélica Maranata. Eu quero dizer que eu não fundei essa igreja, eu não estabeleci essa igreja, eu não criei este ministério, não tenho nada com isso. Eu me converti nesta igreja e nela me tornei pastor, assumindo uma função de supervisor. E você vai entender comigo juntamente esse propósito. Essa igreja se reunia no auditório do Colégio Cefio. E só isso por si só já me ajudou a quebrar um monte de cascas religiosas que hoje eu e você vamos quebrar aqui, para que você possa
realmente funcionar com toda a unção e a força de Deus. Deus quer fazer uma revolução através de cada membro de nossa igreja. Deus quer fazer uma revolução através de você. O Espírito Santo que está na sua vida está para que você manifeste todo o propósito do coração que Deus tinha planejado para você quando te gerou lá no ventre da sua mãe. É Ele que edifica a igreja e Ele te colocou nesta igreja para poder ser de fato uma bênção, uma edificação do Espírito. Quando eu digo eu não edifiquei esta igreja, eu não estabeleci este ministério, eu não construí isso porque não partiu da minha mente. Jesus disse, eu edificarei. Significa que ele tem o propósito, ele tem a planta, ele tem a força e ele tem realmente a maneira como que se faz esta edificação. Você sabe que no Brasil existe muita gente que fazem construções ilegais. E tanto o poder público entende perfeitamente as dificuldades, os recursos financeiros que as pessoas têm às vezes, e elas constroem suas casas sem ter uma planta, sem ter um projeto. E aí, às vezes, a fiscalização chega, não é? Exige não só a legalização, mas uma planta. Eu quero dizer que Jesus não faz nada ilegal. Ele faz tudo com plano, com propósito e com direções. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, e ele te colocou nesta igreja, foi com propósito. Então ele não faz nada contra o plano que ele estabeleceu. Tudo é feito conforme está escrito, porque a palavra de Deus, o próprio Deus, se sujeita à sua palavra. Sabe quando você fala homem de palavra? Pois Deus também é um homem, ele é a palavra e ele é um Deus de palavra. Essa expressão nós podemos declarar porque o próprio Deus diz, ele se sujeita à sua palavra. É muito importante, então, você entender que nenhuma obra de Deus é feita fora das Escrituras Sagradas. E quando o Espírito Santo está movendo, ele move com um plano específico. Assim como, por exemplo, vai se fazer uma construção de uma casa, então o engenheiro tem um plano, o arquiteto tem aquele desenho, o engenheiro faz a estrutura e vão executar. Quando se vai executar, há uma fiscalização para que seja executado conforme o modelo. Nós queremos sim ajudar você a quebrar uma casca religiosa do que se refere a ser rei e sacerdote. Porque, na verdade, o que a Bíblia mostra nesse texto que nós lemos, que Deus quer que a sua igreja, toda a sua igreja, todos os filhos de Deus, sejam reis e sacerdotes. Mas existe uma casca religiosa muito forte quando aquele que preside, no caso eu presido uma igreja no sentido de supervisão, e as pessoas fazem muita confusão, não, porque ele não pode ser pastor, ele não pode ser um profeta, porque eles têm ainda na mentalidade, uma mentalidade cultural humana, de que um ser humano é melhor do que o outro. Quando Deus ama a todos, todos são iguais. Temos funções diferentes, mas todos somos iguais. E você tem uma função muito importante no que eu chamo realmente de uma revolução que Deus quer fazer nesses dias, usando você no seu domínio que Deus estabeleceu, no poder espiritual que há na sua vida, e só na sua vida existe isso. Veja que coisa preciosa, você é único e vai manifestar a glória de Deus de uma maneira única. Deus quer usar você. Deus quer que você realmente cresça no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja de Jesus Cristo tem que ser aquela igreja como? Olha só, primeiro, uma igreja da palavra. É muito importante. A igreja precisa então firmar-se na palavra. Nós não podemos fazer nada pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, centrado em nós, nunca. Sempre centrado nele, por ele e para ele. Deus deseja então que esta igreja não venha se perder, que ela seja como, olha só, profundidade da palavra e não se perde em guerrilhas. Olha que maravilha. Deus quer que a igreja dele, o que significa isso? Que a gente estude a palavra, veja o propósito eterno de Deus e não fique se perdendo em coisas que não tenham nenhum valor para o reino de Deus. Há pessoas que se dividem com ideias acerca da própria palavra. Por exemplo, você quer ver só? Outro dia recebi numa das lives que nós estamos fazendo e nós vamos responder aquela pergunta, trazendo um estudo mais amplo, mas a pessoa perguntou, a igreja que você serve, ela é pré-tribulação, pós-tribulação? Quando vai acontecer o arrebatamento? E aí, é importante compreender essas coisas. Ora, se a Bíblia fala sobre esses temas, nós também precisamos meditar sobre esses temas. Aquilo que Deus fala é importante para nós. Mas na medida em que nós nos dividimos por coisas que são
terciárias, eu não digo nem secundária, porque o que importa se o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois. O importante é que você esteja bem com Deus, vivendo o chamado dele aqui nessa terra. Então, a igreja ela tem profundidade da palavra e não se perde em guerrilhas, em situações. A gente tem realmente um coração em Deus. Uma igreja, olha só, que igreja baseada nos dons. Que maravilha. Essa igreja ela precisa, de fato, ela está firmada nos dons do Espírito. Por isso eu disse, é Cristo que edifica a igreja, não sou eu que edifico a igreja, não é você que edifica a igreja. Nós somos dons. Cada ser humano, diz a Bíblia em Efésios, que Deus deu dons aos homens, falando, Deus deu os dons à igreja, e esses dons são pessoas que Deus criou no ventre de cada mãe, já com propósito, com direção. Meus amados, Deus é todo poderoso e o propósito dele é eterno. Ao te criar, aquele que criou o universo, o multiverso, aquele que criou as estrelas, aquele que criou a, a menor bactéria, aquele que criou os vírus. Pastor, Deus criou os vírus? Ai, não me fala isso. Depois você vai entender melhor. Aquele que criou todas as coisas que têm uma função específica, cada uma dessas coisas. É claro que a Terra entrou no desequilíbrio, mas aquele que criou tudo e todos, presta atenção, ele criou com propósito, com direção. Deus não faz nada sem propósito. E a igreja ela tem que ser baseada nos dons, nessas pessoas. Você é importante para o propósito de Deus e essa escola quer treinar você pelo Espírito, na mente, no coração, na presença de Deus, para que você realmente, como eu falei, faça uma revolução do mover do Espírito Santo através da sua vida. Olha só mais, igreja organizada pelos dons. É isso mesmo. Na igreja, no corpo de Cristo, não se contrata profissionais para fazer a obra de Deus. É Deus que coloca essas pessoas e essas pessoas estão ali como reis e sacerdotes para de fato funcionar dentro do propósito de Deus. Então nós não ficamos contratando. Então o profeta é dado por Deus da igreja para ele trazer visões e direções. O pastor é inserido no corpo de Cristo e ele tem o seu lugar para quê? Para apacentar, para cuidar, para abençoar a igreja nessa direção. E assim o mestre vem com um ensino profundo, e é isso, é Cristo através de nós edificando o corpo de Cristo para que ele se levante nessa terra para manifestar a glória de Deus. Este é o propósito do Senhor. Então, uma igreja organizada pelos dons. Outra coisa, uma igreja sem medo de viver. Ela se levanta para fazer a obra de Deus. Ela se levanta para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E você está inserido nela com este propósito. Uma igreja, olha só também, sem medo de morrer. Quando eu digo uma igreja sem medo de morrer, eu não estou falando que a igreja vai acabar, que a igreja vai morrer. As igrejas, congregações, elas passam. Mas a igreja de Jesus permanece para sempre. Então nós temos que ser uma igreja sem medo de viver, sem medo de existir, de se levantar e proclamar. E sem medo de, em algum momento, também passar. Porque quem vai permanecer é a presença de Cristo. É esse o nosso alvo, é esse o nosso coração. Uma igreja, olha só, que dá fruto para Deus. O propósito do coração de Deus é esse que você está vendo aí. Dar frutos para Deus. Então, é nesse chamado, nessa visão que nós estamos dando hoje aqui, para que você possa se inserir no contexto da igreja, dentro da igreja a qual Deus tem te colocado, para que você possa funcionar. É importante, a Bíblia fala que Jesus morreu para estabelecer a igreja. Há pessoas que dizem, eu não quero estar, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Não é não. Você é templo do Espírito Santo. Igreja é a reunião dos filhos de Deus, que Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no vosso meio. Agora, é no meu nome, é na minha natureza, é no meu mover, é no meu propósito, é na minha direção. Por isso eu digo, é Ele que edifica, é Ele que estabelece, é Ele que faz todas as coisas segundo o propósito do seu coração. É Cristo em nós, a esperança da glória funcionando. E aí nós precisamos quebrar, como eu falei, essa casca religiosa de ser sacerdote, porque as pessoas consideram como sacerdote aquele que está presidindo, aquele que está exercendo a supervisão. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí quando se fala assim, dá essa impressão que aquele vai ser o bispo, que geralmente eles usam a terminologia de pastor hoje,
na nossa cultura, ela é usada completamente fora do padrão que está na Bíblia. Porque, na verdade, se a gente fala de pastor, falamos daquele que cuida das ovelhas. Agora, o termo usado é bispo ou, desejando por isso o episcopado, a liderança, a supervisão, diz que deseja uma excelente obra. O propósito, então, e o nosso alvo aqui é quebrar a casca religiosa para que você não olhe para aquele que está presidindo como se ele fosse mais especial do que os outros que fazem parte do corpo de Cristo. Não é. Imagine um ônibus, uma viatura, um ônibus. Hoje não tem muito, tem ônibus já sem trocadores, mas imagine o ônibus, o motorista, o trocador e os passageiros. Quem é mais importante? Todos são importantes. O motorista tem uma função, o trocador, quando tinha outra, os passageiros também. Todos são importantes. Na igreja, todos são reis, todos são sacerdotes. Eu disse que, para mim, foi muito importante me converter numa igreja que se reunia já no auditório, porque ela quebrou, inclusive, aquela casca religiosa de olhar para um templo feito por mãos de homens e chamar o templo de igreja. Não é. O edifício físico não é igreja. Nós entendemos e, como falamos, nós somos pessoas da palavra e não ficamos nos perdendo de guerrilha, dizendo, não, o templo não é igreja somos nós. Aí briga por causa disso, perdendo o mais importante, o amor, a unidade, o abraçar, o estar em comunhão. Então nós não nos perdemos nessas guerrilhas que não levam a nada, mas também não deixamos de desconhecer as verdades bíblicas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É importante que você entenda isso também, porque lá no auditório do Cefel, aqui em Nova Friburgo, que existia um colégio chamado Cefel e tinha um auditório que foi cedido para que a nossa igreja se reunisse durante muitos anos, me ajudou a construir a minha mente no que era realmente a igreja, a reunião de pessoas, porque muitas das vezes nem podíamos nos reunir no auditório. E aí nos reunimos, me lembro, nossa igreja ainda era pequena, nos reunimos na casa do nosso querido Dr. César, né? E era na Praça do Suspiro, em Nova Friburgo, tinha uma casa, ele tinha uma casa bem grande, e nós podíamos nos reunir lá quando não tínhamos oportunidade de nos reunir no auditório, porque tinha algum evento do colégio. Aliás, a família Chulup aqui em Nova Friburgo sempre tem a minha eterna gratidão e de toda a igreja. Que quando eu cheguei lá, como eu disse, a igreja já existia e nem essa organização inicial eu participei, porque foi o Espírito Santo que fez tudo isso e eu apenas fui inserido como um dom do Espírito na igreja, como você também está inserido como dom na igreja para servir. E então esta visão errada de que as pessoas então colocam de quando se levanta alguém para o episcopado, para ser um supervisor, para ser aquele que ajuda a administrar, e são pessoas que têm dons para isso, para presidir, é diferente daquelas outras pessoas. Então, preste atenção, diferente na função, no que se refere a presidir, mas não é diferente na importância e no sacerdócio. Todos são sacerdotes. Você veja que, desde o início, as pessoas tinham dificuldades. Eles sempre querem colocar alguém como rei, alguém como sacerdote, tirando a sua responsabilidade. Veja esse texto. Deuteronômio, capítulo 5, verso 22. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Apenas para te contextualizar, esse texto está sendo relatado depois que Moisés sobe lá no alto do monte e de fato tem uma nuvem de glória, de luz, de poder que começa a se manifestar lá em cima e todo mundo viu a presença e a glória de Deus lá no alto do monte. Olha o que eles falam para Moisés no verso 27. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Como Deus se entristeceu com essa posição do povo, posição essa que é repetida continuamente. Nós nos convertemos, somos colocados na igreja como os dons, olhamos aquele que está presidindo, dizendo, ele é o sacerdote, ele é o pastor. Eu só venho aqui para orar, para crescer
em algumas áreas da minha vida, mas ele é o sacerdote. Não! Você é sacerdote, você também é rei. Deus se entristece quando assumimos essa posição, que alguém venha nos representar perante ele, que alguém venha se achegar diante do trono de Deus por nós. Não é isso o propósito de Deus mais. Deus nunca quis estabelecer um sacerdócio. O desejo de Deus sempre foi que Israel inteira, a nação inteira de Israel, pudesse ser reis e sacerdotes, mas eles não quiseram. E mais, olha só, como rei também, veja só, 1 Samuel capítulo 8, verso 1 diz assim: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vá, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como em todas as nações. Que tristeza para o coração de Deus. Quando Deus criou o homem em Gênesis, Deus criou o homem para reinar nessa terra. Então diz: dominarás, governarás, porque o alvo de Deus é Cristo em nós, manifestando no universo. Olha que coisa preciosa. Eu vou falar um pouquinho só pela minha imaginação, tá bom? A Bíblia me autoriza isso, contanto que eu não faça disso uma doutrina. Mas o propósito de Deus, hoje você vê o homem, por exemplo, tentando ir para a Lua, tentando ir para outros planetas, explorar. Isso está no coração do homem, porque na minha percepção, isso sempre foi propósito de Deus. Não desta maneira como o homem está fazendo. Porque qual é o alvo de Deus? Se manifestar dentro de nós. Somos templo onde ele habita. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas esse é o templo onde ele veio para habitar. Façamos homens para dominar a terra. Cristo em mim, a presença de Deus em mim, manifestando nesta terra, crescendo, multiplicando, dominando todo o universo, levando a glória de Deus para todas as partes deste universo. Fomos chamados para reinar em vida. Bom, como eu disse, vamos ficar com a minha imaginação guardada, com a minha interpretação guardada, mas vamos ficar com a Bíblia. Aqui nessa terra, nós vamos reinar e devemos reinar para trazer essas boas novas de redenção, de restauração. Então você foi estabelecido como sacerdote. O sacerdote não é uma pessoa mais especial que os outros. Todos somos sacerdotes. Vamos entender o que significa a palavra sacerdócio? Vamos lá. Olha aí. Está escrito aí. Sacerdos quer dizer sagrado, ot, representante. O que significa então sacerdote? Olha só. O representante do sagrado. Preste atenção. Você está nessa terra para representar o sagrado. Se você está nessa terra para representar o sagrado, então você é um sacerdote. Tire essa casca religiosa, primeiro, de que o templo feito por mãos de homens é a igreja. Não é. A reunião dos filhos de Deus é que são, de fato, se tornam de fato uma igreja. A igreja de Cristo na terra. Segundo, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, episcopado quer dizer supervisão, aquele que supervisiona, aquele que ajuda a dirigir, aquele que ajuda a presidir. É só essa a diferença quando se fala de bispo, é aquela pessoa que está supervisionando. Nada mais. Quando eu disse a palavra pastor é usada errada hoje, porque chamam pastor hoje um líder. Todo líder, por exemplo, se a pessoa é profeta, ela é chamada de pastor. Se a pessoa é um mestre na palavra, é chamada de pastor. Se a pessoa é um evangelista, ela é chamada de pastor. Se a pessoa ela tem um ministério de operação de maravilhas, e aí ela também é chamada de pastor. Eles ordenam só pastor, quando, no meu entender, deveríamos esclarecer melhor. Vamos entrar em guerrilha por causa disso? Nós temos a profundidade da palavra e não nos perdemos com isso. O importante é viver o amor, a presença de Cristo em nós. Então, eu não aceito que chame o evangelista de pastor. Meu querido, o Espírito Santo é livre, não entra nessas guerrilhas, nessas confusões. Onde que Deus entra? No amor. Quando a gente então se reúne, você chama a uma igreja, por exemplo, que diz que a igreja não tem pastor. Ela chama o líder, aquele que preside, de ancião. Não, nós não temos pastor. Ancião. Que no fundo é a mesma coisa, viu, meu querido? Mas olha, nós não vamos nos perder com isso. É ancião, tá bom. Respeitamos. O importante é manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Nós, então, queremos que você entenda que você
tem um chamado muito especial para manifestar Cristo nessa terra. É importante que você faça essa escola entendendo a sua função, a sua funcionalidade. Então, o que você é? Um representante do sagrado. O que ele faz? Olha o texto. Hebreus 5, verso 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Observou o que ele está falando? Você é constituído pelos homens, concernente a Deus, para oferecer para Deus. Então, olha só, você vem pelos homens para Deus. E mais, olha só o próximo texto. Diz assim, Hebreus 8:3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que também era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, você foi chamado para ser representante de Deus nessa terra. Todo filho de Deus. Todo filho de Deus. E aí, com uma responsabilidade que você tem de compreender a sua função dentro da igreja, para crescer na graça, para estudar a palavra, para se render em adoração. Você tem uma importância muito maior do que você possa pensar ou imaginar. Você está aqui nessa terra, de fato, para ser um sacerdote, um representante do sagrado, viver por ele e para ele. Quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu, veja se não foi isso que aconteceu. Veja comigo lá. Diz assim, e tudo, Hebreus 2 Coríntios 5, verso 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Porque, olha só, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha só que coisa especial. Jesus naquela cruz estava reconciliando consigo o mundo, e essa reconciliação foi colocada em nós, em você. Então você é representante do sagrado para levar as boas notícias, para ser instrumento de Deus nesta terra, para realmente aí na sua casa, junto da igreja, cada dia que você acorda, cada dia que você se reúne com o corpo de Cristo, para manifestar os dons e os chamados que você tem. Olha outro texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa gloriosa! Olha só, nós estamos aqui para anunciar, para manifestar a sua maravilhosa, para manifestar as virtudes de Deus. Então, olha só, com muito carinho, eu quero que você, nesse novo nosso bloco que estamos abrindo, adorar e servir, você já possa realmente assumir a sua identidade em Cristo, como rei e como sacerdote. Estamos hoje falando mais sobre sacerdócio, e como rei você vai entender a autoridade que Cristo te dá para governar sobre problemas, situações, dificuldades, para que você possa reinar e manifestar o poder e a autoridade dele. Mas como sacerdote, você se apresenta perante Deus, no nome de Jesus Cristo, pelas pessoas que te envolvem, e você vai até essas pessoas manifestando a glória de Deus. Esta é a tua responsabilidade, esta é a tua funcionalidade, e é muito importante que você possa assumir esta visão, esta revelação. Se você verificar lá no Antigo Testamento, quando iam ungir um sacerdote, o que eles faziam? Tinha o azeite, o óleo da unção, específico para o sacerdote. Então ele separava aquela pessoa, e quando ele era ungido sumo sacerdote, então, jogava o óleo sobre a cabeça dele, e aquele óleo era derramado, e ele então se tornava um sacerdote. Olha o que Jesus faz. Lá era uma figura do óleo que é derramado sobre a cabeça do sacerdote. Quando nós cremos em Jesus Cristo, ele fala, agora vocês esperam em Jerusalém. Olha o que acontece, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Oh, que maravilha! Meu amigo, meu querido, minha querida, isso é muito precioso. Você foi ungido pelo Espírito Santo como sacerdote. E como sacerdote, você precisa se colocar diante de Deus. Por isso, é muito importante
importante aquele lugar secreto, porque você precisa comparecer perante Deus. Isso faz uma completa diferença. Quando você tem aquele momento secreto com Deus, porque você precisa parar com Deus todo dia. Parar, amá-lo, dizer, Pai, obrigado, porque eu fui comprado pelo teu sangue para ser teu sacerdote, para desfrutar da tua presença, da tua alegria, da tua comunhão. E aí não é religião, é paixão, é um romance maravilhoso, porque Deus te deseja. O Pai procura adoradores, Ele procura você, Ele quer você, Ele deseja você. E quando você para ministrar ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória. Ah, quando você começa nessa adoração, aleluias, o coração de Deus se alegra, porque você nasceu para isso. Essa é a tua identidade aqui nessa terra. O peixe mergulha na água e se sente bem, a alegria dele será a tua força. Que maravilha! E você também deve parar diante dos homens, daqueles que sofrem todo dia. É esse o seu chamado. Você não só para diante de Deus, mas você, como sacerdote, como representante do sagrado, se apresenta diante daquelas pessoas nessa terra e começa a deixar Deus te usar, fluir na sua vida. Tudo isso conectado com uma igreja. Na igreja do Senhor. Tudo isso respondendo ao cabeça que é Cristo. Ah, meu querido, quando a gente entende este mover do Espírito, a nossa vida ganha uma nova visão. Você acorda cada manhã, então, para receber dele, deixar que o Espírito ministre sobre a sua vida como sacerdote que você é, e para fluir. Quando a igreja se reúne para liberar os dons, se reúne para ser edificada na ajuda mútua, a gente se reúne para celebrar, para adorar em unidade. São os vários sacerdotes reunidos. Aquele que preside, ou aqueles que estão presidindo no louvor, na palavra, na administração do momento, é simplesmente uma funcionalidade diferente, mas todos somos iguais. Você é sacerdote do Deus vivo, você também é rei, mas isso vai ficar para um outro capítulo do nosso estudo. Que você possa assumir esse sacerdócio, que você possa realmente entender, encarnar a palavra na sua vida e deixar que o amor do Espírito possa fluir diante dele e que você possa liberar este amor perante aquelas pessoas que Deus vão colocando no teu coração. Quando eles olharem para você, Jesus disse que os outros, olhando para você, olhando as suas boas obras, possa glorificar o Pai que está nos céus. E assim reconhecerão que é Cristo em vós, que é a presença do Espírito na sua vida. Para isso, você foi chamado, para ser sacerdote. Eu espero que nessa primeira parte desse nosso novo bloco, Adoração e Serviço, você possa assumir isso profundamente na sua vida, porque certamente você vai satisfazer o coração de Deus e você vai abençoar multidões. Entenda, há uma revolução planejada para você. Então, nesses dias, em nossa igreja, esse é o alvo da nossa escola de adoração, que você não fique mais sentado no banco, esperando apenas para ser servido, e também somos servidos, e também tem a mutualidade, porque Deus realmente quebranta o nosso coração, porque Deus não nos dá tudo sozinho, não. Nós dependemos uns dos outros, e essa interdependência do corpo de Cristo. A minha mão depende do meu pé, o meu pé depende dos meus olhos. Assim, nós não andamos independente. Por isso que é muito perigoso quando a pessoa se incha, se acha, se desliga e vai viver a sua vida independente do corpo onde Deus colocou. É muito perigoso que você possa se render à graça de Deus e realmente entrar nessa dependência do amor, do Espírito de Deus. A Bíblia fala, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria que é Deus. Às vezes com uma visão de espiritualidade, mas perdendo aquela simplicidade, aquela intimidade do corpo. Não deixa o maligno tirar isso de você. Não deixa o maligno tirar a sua identidade. Pega a sua identidade de volta. Eu sou um sacerdote. Eu sou chamado para ser representante do sagrado aqui nessa terra, diante de Deus, diante dos homens, para ter essa comunhão. Que seja assim na sua vida e você vai ser usado numa revolução do Espírito Santo dentro da nossa igreja, com os dons, com os talentos, com o ministério, com o chamado que Deus vai te usar. Anima o seu coração. Não perca tempo. Se achega diante do trono da graça e aproveite estes momentos, porque certamente Deus fará o impossível através de você. Você é dom do Espírito Santo em nossa igreja. É dom do Espírito Santo nesta terra. E certamente será muito edificado e abençoado. Pai, eu quero orar neste momento
por cada um dos teus filhos e filhas conectados nesta hora, neste ensino que não é meu, é da tua palavra, é ensino que vem do teu Espírito para nos edificar e nos fortalecer. Que seja bênção na vida do teu filho, da tua filha, que haja um crescimento espiritual, que haja edificação do Espírito, Pai amado, e que este coração possa parar todo dia diante de ti, como representante do sagrado, como sacerdote, possa acordar, Pai amado, sem essa casca religiosa, achando, Deus eterno, que o sacerdote é um super-homem levantado por uma denominação, por uma religião. Não. Este homem sagrado que foi gerado, esta mulher sagrada que foi gerada no ventre da sua mãe, Pai amado, para manifestar um dia, além do natural, o sobrenatural, a tua presença, a tua glória em nós, Pai amado. Que cada coração conectado conosco possa realmente entrar numa adoração profunda com a tua presença a cada dia. E também, Pai, saindo da sua casa, possa, pelas ruas, pela cidade, onde for, manifestar o sagrado. E quando se reunir na tua igreja, possa ali procurar, na mutualidade dos dons, edificar o corpo de Cristo, deixar Cristo em nós, edificar a sua igreja de acordo com a tua palavra. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua conexão e até a próxima aula. Parabéns por você que está seguindo diligentemente a nossa Escola de Adoração e Serviço. Até a próxima aula. Um beijo no teu coração.